Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Quem Mora em Campo Largo. Estamos hoje aqui com o nosso convidado, o professor Juan Targino Zalensky Trindade. Professor, é uma honra estar aqui com você e nesse bloco, junto com a Bárbara, minha amiga, a gente irá conversar sobre imigração polonesa. Isso mesmo, campolarguense. Todos nós temos um parente, amigo ou conhecido que é descendente de polonês. Todos nós, cedo ou tarde, visitamos ou ouvimos falar da colônia Dom Pedro II, localizada às margens do rio Passaúna, próxima à Estrada Mato Grosso, da colônia Tomás Coelho, situada lá nos vales também do Passaúna e Barigui, entre a Ferraria e Curitiba. Enfim, a cultura polonesa é parte da cultura de Campo Largo. Para conhecermos mais nossas raízes, convidamos ao programa um dos maiores pesquisadores sobre a história da imigração e etnicidade polonesa do Brasil, o historiador Juan Trindade. O professor é graduado e mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Durante o mestrado, desenvolveu a pesquisa intitulada Um Cientista entre Colonos, Czesław Pieszczanko, Educação, Associação Rural e o Cultivo da Soja no Rio Grande do Sul, no início da década de 1930. E, durante o doutorado, a pesquisa Um Imperialismo Polonês, Narrativas Brasileiras das Relações da Polônia com os Imigrantes Poloneses no Período entre Guerras. Juan Trindade é professor colaborador na Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus Irati. Membro pesquisador do grupo Cultura, Etnias, Identificações e Maubá, Relações Étnico-Raciais e Racismo. Professor, com grande felicidade, eu e a Bárbara, e todos os espectadores, estamos muito felizes de você estar aqui conosco. Seja bem-vindo ao podcast. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Professor, então, para iniciar essa conversa, você poderia contar para nós qual a sua relação pessoal e profissional com o tema da imigração polonesa no Brasil, em especial para a região sul? Então, essa é uma história interessante, por um lado, porque eu gosto de começar sempre dizendo que, apesar de eu estar pesquisando aqui no Paraná, já tem 8 anos e tal, eu sou gaúcho de Porto Alegre, né? Então, para não perder a cidadania gaúcha, eu gosto de marcar esse ponto. Mas já faz bastante tempo que eu estou pesquisando aqui no Paraná. E a primeira coisa, né, o primeiro vínculo, ele é familiar, querendo ou não, né, eu venho de uma família do lado materno que tem origens polonesas e que, sobretudo pelos meus avós, assim, marcaram um pouco desses aspectos culturais e tudo mais, aspectos de identidade étnica, a gente pode dizer assim, que em boa medida, com o passar do tempo, a gente vai solidificando, né? E eu transformei isso em interesse intelectual com o passar do tempo. E eu coloco outros 2 culpados, assim, nessa história, né? Que são um arquivo que tem em Porto Alegre, que é o arquivo Edmundo Gardolinski, que fica na Federal do Rio Grande do Sul. Um arquivo grande, volumoso, que foi doado pela família desse engenheiro, que nasceu em São Mateus do Sul, e foi para Porto Alegre no início do século passado. E aí esse acervo se tornou, então, um lugar de pesquisa meu, assim, por alguns anos, né? E depois, quando eu vim para o Paraná a primeira vez, em 2013... eu vim pesquisar no acervo dos padres vicentinos, ali em Curitiba, e eu coloco um outro culpado, que era o padre Lourenço Bienarski, que já nos deixou, mas que foi uma outra pessoa que me influenciou muito nessa questão da pesquisa com o acervo que tem lá. Então, esses 3 culpados, né? A minha família, propriamente dito, o acervo Edmundo Gardolinski e o padre Lourenço Bienarski foram aqueles que levaram eu a fazer as pesquisas relacionadas a poloneses, né? Uhum. Excelente. Professor, o projeto de imigração de europeus para o Brasil, ele teve alcance nacional, como sabemos. Ou seja, não ficou concentrado em apenas uma província ou um estado. É um dos maiores deslocamentos populacionais consentidos que o mundo já vivenciou. Você poderia nos dizer quais foram os atrativos que o governo brasileiro apresentou para esses poloneses virem para cá? E quais foram os fatores internos lá na Polônia que fizeram essas pessoas procurarem uma nova terra?
Aqui eu vou pedir para vocês eventualmente me interromperem, se eu começar a me alongar demais, Tá né? Professor, o senhor se sinta à vontade, o senhor tem tempo para conversar Para com a falar, gente. porque o tema exige uma resposta um pouquinho mais longa. Mas assim, Sim. de maneira geral, né? Quando a gente pensa assim, imigração europeia, inclui os poloneses, né? É muito focado nessa questão de que o Brasil oferecia, basicamente terra. Então, né, acesso à terra, acesso a lotes para essa população. E, em boa medida, a partir de alguns anos finais do século XIX, também começou a oferecer passagens. Então, esses dois elementos centrais aí, a gente pode dizer que são aqueles que atraíram os imigrantes. E aí, soma-se a isso toda uma propaganda imigratória, né? Uma política imigratória de âmbito nacional, provincial, estadual, que trouxe esses imigrantes para o Brasil. Agora, sob o ponto de vista da questão interna da Polônia, aí que é um pouco mais intrincado. Porque entre 1869 e 1918, que é um período de maior fluxo de poloneses para o Brasil, a Polônia como país ela não existe. Ela está ocupada por três potências, que são o Império Austríaco, Austro-Húngaro depois, né? Império Prussiano, depois Império Alemão e Império Russo. Então, como são três potências dominando esses poloneses, esse é um elemento a mais, né? A questão da dominação política. Como que esses três países vão lidar com a população polonesa. Sobretudo, a gente vai ter políticas de despolonização, se a gente pode assim falar, né? Que é uma política de germanização por parte do Império Alemão e de russificação por parte do Império Russo. Em menor medida, na Áustria, por ser um país que tinha que lidar com diversas etnias dentro do seu país, ali os poloneses vão ter um pouco mais de liberdade. Mas nesses outros dois países não, né? Vai ter uma série de políticas voltadas a, culturalmente, despolonizar essa população. A gente pode somar aí questão de crise agrária, que é uma questão recorrente ao longo da história daquela região. Então, crise agrária, crise agrícola, problemas relacionados à diminuição da quantidade de terra dos agricultores. Eu sempre coloco assim, né? A gente está tendo um avanço, desenvolvimento do capitalismo no campo nesse período europeu. E esse desenvolvimento do capitalismo no campo, ele leva ao fim da servidão, mas ao mesmo tempo a necessidade de que essa terra seja capitalizada. E os camponeses poloneses, nesse sentido, vão perdendo as suas terras, seja para grandes latifundiários, sejam políticas mesmo de expulsão, enfim. Ou então elas vão se tornando muito pequenas, elas vão sendo partilhadas, passando de geração a geração, né? E elas vão sendo, a gente chama de processo de minifundização, né? Vão se criando pequenas propriedades, às vezes de 2 hectares, de meio hectare, que não dá para o sustento daquelas famílias, né? Então, essa é uma questão importante. E um outro tópico que eu acho que é importante mencionar também é o medo dessas famílias da proletarização. Tanto urbana, como eventualmente vai acontecer, mas sobretudo no campo. Né? A gente vai ter, com esse processo de parcelamento dos lotes, um avanço ou da venda desses lotes para os grandes latifundiários, que essas pessoas se tornem proletárias no campo. E com o Brasil oferecendo terras e elas tendo a oportunidade de continuar reproduzindo as suas famílias, reproduzindo a sua cultura, reproduzindo seu estilo de vida no âmbito rural, é que o Brasil surge como um horizonte para essa população. Então nós temos aí esses vários elementos somados, né? Dominação, questão econômica, questão social, que se somam para expulsar, digamos assim, os poloneses dessa região, que então vai vir a ser a Polônia. E a partir de 1918, quando a Polônia retorna como nação independente, se a gente for olhar quais são os motivos que levaram os poloneses a continuar saindo, são rigorosamente os mesmos, com exceção da perseguição política. Então, se a gente vai continuar vendo crise no campo, dificuldade de manutenção dos lotes e tudo mais. Então, essa é uma pressão que existe para o processo de saída dos poloneses. E o Brasil, a gente vai ter também um processo de capitalização do campo. Né? Também está um desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro, mas aqui com ocupação, portanto, de europeus, especialmente europeus católicos, que é o caso dos poloneses, né? Europeus agricultores. Então, vai ser uma etnia que vai ter, em alguma medida, até
uma certa um olhar benevolente, digamos assim, das autoridades brasileiras como um imigrante ideal, né? Uhum. E como que essas pessoas sabiam, assim, que o Brasil tinha terras, eram propagandas, como que funcionava? A gente vai ter os famosos agentes de imigração, né? Os agentes de propaganda, financiados em boa medida por empresas de transporte, né? Empresas transportadoras de gente, e que vão fazer essa grande processo de divulgação de informações sobre o Brasil. Havia um marketing lá. Exatamente. Todo um marketing voltado a divulgar informações sobre o Brasil, às vezes informações falsas, né? Uma série de informações colocando o Brasil como a terra do leite e do mel, né? Como a terra destinada aos poloneses, e eles iam poder viver em liberdade e tal. Então, o Rui Wachowicz, né, que é o nosso principal historiador que trabalhou com essa temática da imigração polonesa, ele menciona lendas, né, que eram criadas por esses agentes de imigração que vão, então, espalhar essas notícias nos vilarejos poloneses, né? E, por vezes, vilarejos inteiros vão migrar, né? Então, a gente vai ter esse processo aí como sendo a forma como o Brasil se torna um horizonte de espaço para ser ocupado por imigrantes poloneses. Né? E na Itália a gente sabe que tem algumas regiões específicas que mais migraram. Na Polônia, o que hoje a gente chama de Polônia, né? Também foi assim? A gente tem, assim... aí depende da época, né? A gente vai ter o início do processo migratório acompanhando a imigração alemã. Então, são imigrantes poloneses que vêm do Império Prussiano ou do Império Alemão. Depois a gente vai ter, né, períodos que vão vir imigrantes mais daí do Império Russo e do Império Austro-Húngaro. Então vai ser, eu não consigo nominar assim regiões específicas onde vieram grupos maiores. Eles partem de diversas regiões da Polônia, né, de diversos espaços. Isso é uma distinção com relação à Itália, A né? Itália, exatamente, porque a maioria vem do norte, especificamente, da Itália, né? Aqui não, aqui eles estão vindo de diversas regiões da Polônia. Talvez aquelas mais ao leste do Império Russo, que estão com o processo de imigração começando ali em 1911, 12, 13, ali vai ter uma parada súbita com a Primeira Guerra Mundial. Mas até chegar nesse leste, a gente vai ter imigrantes saindo da região que a gente chama de Masóvia, da região ali da Posnânia, da região da Silésia, região da Galícia, sobretudo, então, diversas regiões, tanto ao norte quanto ao sul da Polônia. Né? Eu achei bem interessante na fala do professor que o estilo de vida dos poloneses, ela estava muito ligado com a terra. E um dos motivos que impulsionou a migração deles para o Brasil foi a concessão dessas terras, né? E o professor comentou que era por uma permanência do estilo de vida. Sim. Então, era realmente dentro desse horizonte de migração, existia então o que a gente pode chamar de retorno a um estilo de vida bucólico, anterior, por exemplo, ao tempo febril das fábricas ali. Entendi. Não sei se podemos colocar nesses termos, né? A gente pode comparar, por exemplo, com a imigração polonesa que vai para os Estados Unidos. Essa imigração, ela é basicamente... Tem camponeses, tem trabalhadores urbanos, né? Mas eles vão para trabalhar nas cidades. O Brasil é visto como um espaço onde pode ser mantido um estilo de vida rural. Um estilo de conseguir reproduzir o seu desenvolvimento familiar, reproduzir as condições de vida permanecendo no campo, né? Essa é uma vantagem, digamos assim, que o Brasil dá. O sul do Brasil, obviamente, a gente não vai ter muitos poloneses trabalhando nos cafezais, por exemplo. O grande foco deles vai ser realmente vir ao sul do Brasil, especialmente Paraná e essa região, para ocupar lotes de terra. E que para eles vão ser lotes gigantescos, né? 25 hectares por vezes, às vezes menos, mas 9, 10 hectares. Era um lote muito grande para essas famílias no primeiro momento, né? E sim, para manter um estilo de vida voltado ao rural, manter um estilo de vida voltado para as práticas de vida rural, né? Vida no campo. Claro que a gente vai ver diferenciações em relação aos vilarejos europeus, né? Aqui a Constituição a configuração é outra, né? O imigrante vai viver no próprio lote. Mas com certeza isso é um ponto fulcral, assim, um ponto central da discussão, é que eles vêm para permanecer com seu estilo de vida rural, seu estilo de vida no campo. E a gente tem uma imagem, pelo menos aqui nas colônias de Campo Largo, e acredito que precede para outras, né? De que as famílias
polonesas são bem extensas. Uhum. Justamente porque nesse período se utilizava muito mão de obra familiar para trabalhar nessas grandes extensões de terra, né? Sim. Mas lá nesse território que foi ocupado, né, que atualmente é a Polônia lá, houve diferenciação do tamanho das famílias. Lá tinha o mesmo tamanho daqui de Campo Largo, por exemplo, de outros lugares, aqui ou não? Ou aqui realmente que se tornou essa grande família, essas extensas famílias polonesas? Eu não, para os poloneses em especial, eu não vi pesquisas assim. Já vi pesquisas para os alemães, né? Que consideram que as famílias aumentaram muito com a imigração. Com a imigração, o acesso à terra. Né? O acesso à terra, né, expandiu a quantidade de filhos, né? E expandiu de maneira assim, até os anos 50, 60 ali, muito grande, né? Se a gente for ver a taxa de natalidade, ela é enorme nessas famílias, falando dos alemães. E eu acho que o mesmo argumento pode ser utilizado para os poloneses, né? Famílias muito grandes, numerosas, que vão se expandir muito em razão disso, né? Da oportunidade de acesso à terra e até das melhores condições de vida, claro. Um primeiro momento mais difícil, né? De instalação, né? Nesses lotes que, por vezes, são terras que estão ocupadas por matas, né? Não estão prontas para o cultivo. Então, o processo inicial é realmente mais difícil, mas logo depois uma melhoria na qualidade de vida em relação ao que existia na Europa, né? E um desenvolvimento, portanto, das possibilidades de aumentar essas famílias. E esses lotes que essas famílias recebiam, como que era esse processo? De onde que o governo brasileiro tirou esses vazios demográficos? Os vazios demográficos a gente sempre usa entre muitas aspas, né? Sim. Porque a gente sabe que essas terras, por vezes, elas eram ocupadas, sejam por população indígena ou população cabocla, poceiros e tal, que foram despossuídos, digamos assim, da sua possibilidade de acesso à terra em troca de imigrantes europeus, né? No entanto, o Brasil, ele vai, como eu falei na resposta, nas primeiras respostas, né, vai olhar uma oportunidade de criar um grupo intermediário entre o grande latifúndio, que existia no período, e a mão de obra escravizada ou a mão de obra que trabalhava nesses grandes latifúndios, né? Então, a gente vai ter uma tentativa de criação de um grupo intermediário ali de campesinato, propriamente dito, produtor de alimentos, que não poderia utilizar a mão de obra escrava. Então, a gente vai ter esse perfil de tentativa de desenvolvimento desse grupo de pessoas. Nesse sentido, então, vai se fazer demarcação de terras que eram consideradas devolutas, terras públicas, que vão ser vendidas aos colonos, né? Embora eles ganhem a passagem, eles vão ter que pagar pela terra, mas a preços razoavelmente baratos, né? Não muito caros e com prazos longos de pagamento, né? E ainda a possibilidade de ganhar recursos trabalhando em obras públicas. Então, essas terras vão ser demarcadas e vão ser, então, distribuídas para esses imigrantes, especialmente no entorno das grandes cidades aqui no Paraná. No Paraná, a gente vai ter um projeto, sobretudo Lamenha Lins, ali no final, metade para o final da década de 70 do século XIX, de criar cinturões verdes no entorno das cidades, né? De criar áreas produtoras para abastecer as grandes cidades paranaenses. E, se eu não me engano, a própria colônia Dom Pedro, Tomás Coelho, elas estão dentro desse processo, né? Dentro dessa lógica de criar esses cinturões verdes aí no entorno de Curitiba. Esse cinturão verde, né, que o professor comentou, havia então um escoamento da produção para o centro de Curitiba, né? Exato, a gente vai ter as famosas fotos que tem lá no arquivo público, né, das senhoras polonesas com seus lenços, assim, vendendo, né, os seus produtos agrícolas na cidade, né, em Curitiba, em outras cidades do Paraná também, né, mas vai ser uma imagem bem corriqueira que vai se tornar, né, os carroções também poloneses que vão estar colocados ali com esses produtos agrícolas para as cidades. Professor, dentro e fora da sala de aula, em jornais, artigos, a gente ouve falar, ou já ouviu em algum momento, da chamada febre migratória polonesa. Você poderia nos enaltecer um pouco esse termo que é utilizado, essa temática, para nós? A febre, também chamamos de febre brasileira, né, Gorôntica brasilisca, que é esse período, especialmente a partir de 1890, o Brasil já é república, né, a gente vai ter
uma mudança aí, né, sobretudo com essa coisa da compra das passagens para os imigrantes. E aí eu calculo em torno de 60% da população polonesa, se a gente pegar de 1869 a 1930, 60% vem nesse período, que é de 1890 a 1913, mais ou menos, 1914. Alguns autores vão colocar que é 1890 a 94, que é o epicentro dessa febre migratória. E aí sim, com grande quantidade de propaganda, grande quantidade de imigrantes vindo para o Brasil, a gente vai ter por volta de mais de 60 mil imigrantes poloneses, e especialmente do Império Russo. A grande maioria vai vir do Império Russo para cá. São imigrantes que vêm inclusive, o primeiro cônsul polonês do Brasil, de 1920, que é o Casimiro Głuchowski, ele vai dizer que vem até alguns camponeses melhor posicionados, ou seja, pessoas que até tinham uma quantidade interessante de terra na Polônia, mas que decidem migrar. Então não vem só as pessoas mais humildes, né, com mais dificuldades, né? Vem também alguns proprietários de terra, de não grandes propriedades, mas que têm alguma coisa de terra, conseguem vir para o Brasil nesse período. Trabalhadores urbanos também. E a gente vai ter também uma febre brasileira na Galícia, na região dominada pela Áustria, no mesmo período, mais ou menos 1894, 95. Aí vem junto com os ucranianos para cá, esses grupos de poloneses. Mas é realmente o período de maior fluxo migratório e que a gente vai ter a criação de diversas colônias. Muitas delas no Rio Grande do Sul, mas algumas no Paraná também. E, enfim, a gente vai ter moldando aí uma imigração grande mesmo, né? De grande volume. E a gente sabe que... não sei se é a mesma coisa nos poloneses, mas o nosso primeiro episódio é com a professora Roseli Bosquilha, e ela falou que os portugueses imigrantes que vieram no século XIX, o Paraná não era o primeiro destino deles. Como que era entre os poloneses? Qual que era o primeiro destino? A população que vem para cá reimigra do Rio Grande do Sul, não sei, do Rio de Janeiro? O caso dos poloneses é interessante porque a gente vai ter a primeira... Muitas pessoas tratam a imigração polonesa tratando de indivíduos que vieram ao longo do século XIX e tal. Eu acho que esse não é um processo propriamente de imigração, né? São indivíduos que vêm. O primeiro grupo, realmente, de imigrantes poloneses que teria chegado no Brasil teria sido para Santa Catarina, em 1869. Que é um grupo que vem da Prússia, vem da Silésia, na verdade, né? Império Prussiano. E eles vêm e se localizam em Brusque, Santa Catarina. 2 anos depois, eles estão formando a colônia Pilarzinho, né? Que hoje é um bairro de Curitiba. Então, é muito interessante como, de fato, no primeiro momento, o Paraná não vai ser observado como esse estado, mas depois ele se torna o estado mais focado para os poloneses, inclusive com projetos de trazer poloneses do Rio Grande do Sul, poloneses de Santa Catarina mesmo, pro Paraná. Projetos, inclusive, que a própria Polônia depois, quando ela renasce, ela vai ter, né? De localizar o máximo de poloneses que ela puder nessa região sudeste do Paraná. Mas no primeiro momento é Santa Catarina, que é o primeiro estado. Depois, como eu falei, eles reimigram para cá e vão ter toda uma série de políticas de próprias lideranças polonesas para atrair imigrantes para o Paraná. E vai ser, talvez, a principal etnia do estado, né? Se constituir. Depois, claro, a gente vai ter reimigrações de população de origem alemã, italiana, que vem do Rio Grande do Sul para o Paraná, mas diretamente da Europa, digamos assim, os poloneses são o principal grupo do estado do Paraná. Né? E a gente poderia colocar nos termos de um segundo deslocamento, segundo processo, porque são poloneses que chegaram em Santa Catarina ou em outra província ou estado e se deslocaram para o Paraná? Uma transmigração, a gente pode dizer assim, ou reimigração, porque ficam alguns até, né? Não são todas as famílias que vêm, mas a gente vai ter esse processo talvez de reimigração, né? De sair então desse estado e vir para cá e aqui ficar aí de fato e constituir essas colônias aqui, né? Sim. E a escolha do Paraná é por essa abertura da província e ainda muitos locais que não estavam povoados. Exato, né? A gente vai ter o Paraná,
Para os poloneses mesmo, a gente comenta que o Lamen Alins é o personagem, assim, porque ele vai ter uma predileção, por alguma razão, com população polonesa. Então, no final dos anos 70 ali, o Paraná já está, obviamente, fazendo processos de políticas públicas de imigração, mas o final dos anos 70 é quando surge, inclusive, várias colônias polonesas foram conformando um distrito chamado Nova Polônia, né, que está a colônia Orleans, Dom Pedro e tudo mais, formando esse distrito chamado, vai ganhar esse nome. Então, ele que vai ter uma predileção pelos italianos também, mas sobretudo pelos poloneses, para formar esses cinturões verdes, né, e atrair a população polonesa para cá. Professor, em Campo Largo, tivemos algumas colônias mistas, e que não foram exclusivas da nossa região, né? Ocorreram em outras províncias, em outros estados. Entre elas aqui, a gente gostaria de destacar, por exemplo, a do Assungui, que abrigou ingleses, alemães, italianos, franceses e poloneses. Mas a gente teve colônias que juntaram ali tanto italianos quanto poloneses, como a Dona Mariana, Mendes de Sá, mas também tivemos que são aquelas colônias próprias de poloneses, ou destinadas para poloneses, que é a Dom Pedro II, Tomás Coelho, que são de 1876. Dentro dessa lógica da fundação de colônias, o que representava para uma vila, que era Campo Largo na época, né? E para abrigar uma colônia de poloneses, o que mudava no cotidiano dessas pessoas? Eu acho bem interessante essa pergunta, porque uma coisa que eu acho que é fundamental a gente pensar sempre é que os poloneses, eles mudam a paisagem do local que eles vão ocupar quando é uma colônia própria, assim. E não só a paisagem geográfica, a paisagem rural, digamos assim, mas eu gosto de pensar na paisagem sonora, linguística, nas paisagens, em outros tipos de paisagens que a gente pode identificar, assim, né? Porque com o uso da língua, a questão de erguimento de igrejas, de escolas, né? Das próprias casas, em estilo, muitas vezes que é o estilo que eles conheciam, né? De fazer. Então, isso vai alterando essas paisagens, né? Vai alterando esses ambientes. E criando... E aí a gente pode pensar o que está sendo criado, né? Se é uma reconstituição, uma reconfiguração, né? E a gente teria que pensar o que é propriamente que os poloneses no Brasil estão desenvolvendo quando aqui eles chegam. Mas, como eu falei, 1876 está bem dentro dessa política pública do Lamen Alins e bem dentro dessa lógica dos cinturões verdes, né? Então, era um aspecto importante ter uma colônia dessas, né? De produção de alimentos. E nesse sentido é isso, né? Os poloneses vão tentar reconstituir e reconfigurar suas formas de vida. Então a gente vai ter particularmente o entorno da igreja. A questão da religiosidade, do que o Wachholdt chama de fé polonesa, né? Porque a catolicidade, digamos assim, o catolicismo para os poloneses não é só uma questão religiosa, mas é uma questão de identidade nacional também, identidade étnica. Porque foram ocupados pelos russos, que eram em sua maioria ortodoxos, ocupados pelos alemães, na sua maioria luteranos, né? Então, era uma maneira de resistência cultural, digamos assim. Então, esse catolicismo se torna parte da polonidade, da identidade polonesa no Brasil e em outros lugares onde os poloneses vão ocupar. Então, me parece que esse ponto é interessante de a gente pensar, assim, a importância da configuração dessas paisagens e dessa paisagem marcada pela fé, né? Com esses aspectos da religiosidade polonesa que são bem, bem importantes, né, para essa população. A gente poderia colocar, por exemplo, numa lógica de que ser polonês, nesse período que a gente está comentando, da fundação das colônias, é ser católico. Basicamente, eu acho que basicamente isso, sim. Não, divergências quanto a isso eram casos. Nós vamos ter movimentos dentro da... Claro, não há nenhum grupo é homogêneo, né? Não dá para dizer, né? A gente vai ter, claro, movimentos de resistência interna, digamos assim, de conflitos, não conflitos religiosos, né? A gente vai ter um movimento muito forte anticlerical, que queria lideranças laicas no contexto, né? Mas não eram movimentos antirreligiosos, eram movimentos anticlericais, que, né, basicamente queriam que os poloneses estivessem sob a tutela de lideranças não religiosas, não pertencentes ao clero. Mas ser
polonês, em boa medida, nesse contexto, nesse período, está muito intrincado a ser católico, a ser pertencente à Igreja Católica. Então, neste caso, podemos dizer que o padre, o pároco, ele tinha uma grande influência socialmente. Uhum. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Acho que as lideranças mais importantes das colônias polonesas vão ser os membros do clero, né? Primeiro porque vão ser lideranças espirituais, digamos assim, mas muitos deles vão ter atividades fora da questão espiritual, né? Vão ter estímulos a desenvolvimento agrícola, estímulos ao desenvolvimento societário, né, de sociedades e tudo mais. Então vão estar atuando também em outras searas que não só a religiosa. Um dos culpados por você estudar poloneses. Então, como eu comentei ali, o padre Lourenço, né, que estava, por exemplo, preocupado com a manutenção de um arquivo, né, de um arquivo ligado à imigração polonesa. Então a gente tem esses membros do clero atuando nesse sentido também. Além da espiritualidade, no sentido material. Eu acho que era essa a palavra que eu estava procurando. No sentido da materialidade também dessas comunidades, né? Então, são figuras centrais para... E nesse cotidiano, assim, como que era essa relação inicial entre poloneses e luso-brasileiros? Porque os poloneses não falavam português e os luso-brasileiros não falavam polonês, né? Sim. Aí claro, a gente teria que pensar caso a caso, né? Mas a gente pode dizer assim, né? A questão da identidade, ela é muito marcada pelo contraste, né? Quando uma identidade ela é formulada em oposição à outra. Para marcar a sua polonidade, em boa medida, os poloneses vão ter que tirar as marcas daquilo que não é, né? Excluir aquilo que não é polonês, né? Então, a gente vai ter, eventualmente, relações conflituosas, isso é inegável. Querendo ou não, os poloneses são parte de um grupo de imigrantes europeus em geral, que foi privilegiado pelas políticas públicas, né? Mas em muitos momentos a gente também vai ter relações amistosas, frequentar... Os poloneses no início frequentam as igrejas brasileiras, luso-brasileiras, né? Mas a gente vai ter um conjunto de cartas que foi preservado e publicado posteriormente, do final do século XIX, em que eles vão reclamar que não é como se não fosse a mesma religião, né? Porque eles queriam, então, um padre polonês, uma igreja polonesa, porque eles não se identificavam com não entendiam nada, primeiro, né? Do que estava sendo falado, mas não se identificavam com os ritos, propriamente dito, com as canções, né? Então, a gente vai ter, em alguns momentos, relações conflituosas, em alguma medida, mas em outras medidas também, relações amistosas, aí depende, claro, como eu falei, de caso a caso. Eu sou aquela pessoa que investiga os conflitos, então eles geralmente são os que estão no meu horizonte, assim, mas é uma condição dos estabelecidos e dos que vêm de fora, né? Dos estabelecidos e dos outsiders, que sempre gera conflitos. E, professor, agora... você comentou em mais de uma passagem que os poloneses, eles foram vistos também por essa política pública, não só no Paraná, não só em Campo Largo, mas voltados para a produção agrícola, voltados para trabalhar no campo, né? O senhor tem um artigo que é A Soja e os Colonos Poloneses no Sul do Brasil, de 2018, que trata sobre a introdução da soja na região sul pelos colonos poloneses. Simultaneamente, tivemos a fundação de associações importantes para o desenvolvimento agrícola e a manutenção da cultura polonesa dentro das colônias, tais como a Sociedade Central dos Agricultores e a Escola Agrícola no Rio Grande do Sul. Dessa forma, o que a gente gostaria de questionar o senhor qual a relação entre os poloneses e o cultivo da soja, aqui no Brasil, na região sul, especificamente? Certo. Aqui é outra questão que se eu me alongar, né? Sem problema. Mas está muito vinculado, né? O cultivo da soja com os poloneses, né? Sim, talvez esse vínculo maior, claro, foi a minha pesquisa do mestrado, né? Que tratou do Czesław Bieżanko, que era um amigo muito próximo do Edmundo Gardolinski, que eu mencionei, que que dá nome ao arquivo que existe lá em Porto Alegre. E o Czesław Bieżanko, ele foi um desses poucos, talvez, imigrantes intelectualizados, né? Ele chega aqui com uma formação muito grande.
tendo estudado muito. Inclusive, ele vem por meio de uma política pública do governo polonês nos anos 30 para cá, para o Brasil. E dentro dessa lógica, dentro dessa construção desse personagem, que é uma construção muito particular, ele tinha o interesse de desenvolver economicamente os colonos poloneses. De desenvolver criar culturas agrícolas que pudessem tornar esses imigrantes melhor posicionados socialmente. E como ele tinha trabalhado com personagens que tinham estado na China, no leste da Rússia, então ele tinha um vínculo muito forte com produtos chineses. E um desses produtos, no caso, era a soja, que ele vai tentar introduzir, então, com colonos poloneses no noroeste do Rio Grande do Sul, em Guarani das Missões, uma colônia grande polonesa que tem no Rio Grande do Sul. E lá, então, ele vai tentar desenvolver esse produto de uma maneira bastante incipiente, assim. São poucas sementes, né? Pouquíssimas sementes que são distribuídas para algumas famílias, distribuídas para as crianças na escola, que vão ser levadas, então, para serem colocadas à disposição dos colonos e eles produzirem. Mas tinha outros produtos, tinha o sorgo, tinha sobretudo, na verdade, o grande projeto dele era o desenvolvimento da cultura da seda, né? Produzir os bichinhos da seda para que se criasse uma cultura da seda. Então vejam que são produtos, né, muito semelhantes que vêm do leste da Ásia. O fato é que a soja, nos anos 60, se torna uma grande commodity, né? Um grande produto brasileiro até hoje, né? E aí ele vai ganhar notoriedade por conta disso. Mas é uma história bem intrincada, bem complexa que a gente vê, porque a gente vai ter no próprio Rio Grande do Sul, na própria cidade de Guarani das Missões, outros colonos trabalhando com a produção da soja, né? A gente vai ter aqui no Paraná também, né, alguns personagens que vão estar vinculados. Mas os poloneses são, eu diria, um dos grupos, né, de imigrantes que teve envolvido com a produção de soja, e o Czesław Bieżanko, um dos agrônomos, né, estrangeiros, que vai trabalhar com esse produto. Então, mas é uma questão, essa questão dele ter começado ou não é uma questão mais complexa, né? Agora que ele teve esse trabalho com a soja e com os colonos poloneses, isso sim. No entanto, o trabalho dele foi interrompido. Mais ou menos ali por volta de 32, ele começa, em 34... tem problemas no cultivo da soja, sobretudo na transformação dela para ração, para os animais, e acaba que esse trabalho não vai adiante, né? Acaba sendo interrompido, e o Bieżanko vai se afastar desses projetos que ele estava, vai se tornar um professor em Pelotas, né? E vai se aposentar nessa profissão. Mas ele, depois dos anos 60, vai dar uma série de entrevistas, vai ter uma série de premiações ligadas à introdução da soja no Rio Grande do Sul. Então ele vai se arvorar muito em boa medida esse pioneirismo, talvez, que ele teve relacionado à soja no estado do Rio Grande do Sul, né? Mas a gente tem também, no próprio Rio Grande do Sul, ela é muito vinculada aos alemães, né? A colônia Santa Rosa, e em São Paulo com a população japonesa. Então eu considero os 3 grandes grupos que trabalharam com a soja entre os anos 20 e 30 ali. Compreendo. E há uma disputa, então, assim, professor, com relação à memória quase como uma paternidade da introdução da soja no Rio Grande do Sul. Vejo que o Czesław Bieżanko está entre uma dessas figuras que disputa essa memória, mas e no Paraná? A gente tem essa disputa também? Ou é um caso que não se debate tanto? No Paraná eu não enxerguei tanto essa questão pelo menos não de uma disputa de memória, né? O que eu descobri foram outros introdutores da soja aqui, né? E aí, que é a figura do padre János, né? Do Roman Poe e do Tadeusz Makomaski, que eram personagens que estavam trabalhando com a soja aqui também. Isso na região do Centro-Oeste. Isso, na região sudeste aqui, né? Na região próxima a Curitiba. Agora, eles, por exemplo, não tiveram essas prerrogativas de busca de serem os pioneiros ou alguma coisa do tipo, né? Mas eram os 3 pessoas interessadas com o desenvolvimento rural também. O padre János, em particular, que depois abandona a batina por causa de uma punição que ele recebe e vai se tornar laico, né? Ele
vai ser uma pessoa muito interessada no desenvolvimento agrícola dos poloneses, muito interessado mesmo, assim. Vai ter uma série de trabalhos de desenvolvimento rural em relação a esse grupo, de desenvolvimento de culturas, e uma delas são esses artigos que ele escreve sobre a soja, né? Junto ao Tadeusz Makomaski, que é uma figura que eu tenho menos informações. Eu sei que ele publicou livros e teve muito envolvido com o consulado polonês, mas é uma figura que eu tenho menos informações. E o Roman Paul, que é um comerciante lá da região de Malé, da minha atual região lá, que também teria trabalhado, então, nesse processo. Então, são outros 3 personagens, mais ou menos contemporâneos ao Biejanko, e que estão também falando de soja, né? Falando como ela pode ser importante para os poloneses, como desenvolver, beneficiar esse produto pode garantir melhorias das condições de vida dessa população. Então, no Rio Grande do Sul, essas disputas são mais fortes, né? Elas geraram, inclusive, conflitos, né? Embates. Mas aqui no Paraná, quando eu descobri isso, eu achei interessante para trazer à baila, mostrar que tinha uma série de pessoas trabalhando com um produto novo, né? Que deveria ser pensado como eventualmente um desenvolvimento agrícola, desenvolvimento rural para os colonos, né? Mas, assim, eu não entendi. O Jaciel provavelmente leu muito a respeito, que o Jaciel sempre lê muito a respeito, mas eu não entendi. Por que tinha essa necessidade de ter essa paternidade da soja? Eu acredito que é pelo sucesso que ela teve no ponto de vista econômico no Brasil, sim, né? A gente vai ver, nesse artigo eu comento até dois, o Biejanko e um outro personagem que conflitam, entram em conflito mesmo para saber quem foi o primeiro que colocou. E aí vai ter um terceiro elemento em Santa Rosa lá que vai dizer que é o primeiro. E tem outros lugares também. Então, pelo sucesso que ela teve, economicamente falando, claro, né, com todos os pontos que a gente tem que colocar em relação ao desenvolvimento da soja, né? Mas esse sucesso econômico dela, sobretudo nos anos 70, é que leva esses personagens a quererem se colocar como os pais, né, do produto, né? E os poloneses, obviamente, né, também vão querer ter essa imagem ligada também a essa possibilidade, né, dado o sucesso. E a gente vê que há mesmo uma certa consolidação em torno da relação entre a plantação de soja com os poloneses, né? Porque há pouco tempo foi realizada uma prova em nível estadual aqui no Paraná, e uma das perguntas era qual o grupo de imigrantes que introduziu uma das maiores commodities no estado do Paraná, né? Então, uma relação muito clara ali com os poloneses, e que está sendo sustentada também por uma narrativa oficial do estado. Não, interessante isso, porque até então nós temos essa questão no Rio Grande do Sul, que é uma questão complexa, assim. Eu até brinco sempre que na minha pesquisa eu não quis dizer quem foi o introdutor oficial, assim, eu só fiz a pesquisa ali com os poloneses, né? Mas são questões de memória, né? São questões de memória, né, que a gente acaba tendo que trabalhar e lidar ao longo do tempo. E, se eu não estou enganada, uma das suas pesquisas mais recentes é sobre o grupo polonês durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? E aí você analisa na tese de doutorado a situação do imperialismo polonês, que seria uma organização política em prol desses poloneses que estão na Europa, né? Então, essa das minhas pesquisas mais recentes, né, com a publicação do doutorado, e que trata justamente disso, né? Imperialismo polonês eu uso de um sentido mais metafórico, né? Porque a gente sabe que a Polônia não teve colônias, né? Não teve nenhum tipo de ação relacionada a isso. No entanto, eu encontrei nas fontes essa palavra repetida algumas vezes. E aí eu fui pesquisar o que exatamente eles queriam dizer com o imperialismo polonês. E tem muito a ver com políticas públicas e políticas de algumas entidades nacionalistas polonesas que, com a volta da Polônia ao rol das nações, em 1918, ela começa a olhar para os poloneses como um potencial, né? Que potencial esses grupos poloneses estão espalhados pelo mundo, e sobretudo no Brasil, podem trazer para a Polônia.
e começam então a enviar para cá uma série de professores, são chamados instrutores. Até onde eu sei, o Biejanko é um desses instrutores que vem financiados pelo governo polonês para cá. A gente vai ter o envio de instrutores de educação física, por exemplo, mas que muitos deles eram militares. Envio de instrutores agrícolas e instrutores que vêm ensinar a língua. Então, uma série de personagens que vão ser mandados para o Brasil e que vão começar a criar instituições, vão começar a criar associações. E a gente vai ter durante a Era Vargas uma certa... Eu uso a palavra paranoia com relação aos imigrantes, É isso, né? que eu ia perguntar, se os poloneses também tinham essas sanções. Vão ter uma série de sanções em relação aos alemães, aos italianos, aos japoneses e aos poloneses em alguma medida também. E, sobretudo no Paraná. Inclusive, o Paraná vai ser o estado que vai ter mais, talvez junto com Santa Catarina, mas o Paraná vai ter mais forte a aplicação das leis de nacionalização do período varguista, né? Então, essas ideias que o Vargas e o seu entorno tinham em relação aos imigrantes também respinga para os poloneses, que vão ser acusados de imperialismo, né? De estarem querendo transformar o Paraná numa colônia polonesa, estarem querendo desenvolver aqui projetos vinculados à polonidade e não à brasilidade, que vai ser o grande foco do Vargas. Então, vai ter uma disputa de identidades, a gente pode dizer, né? Entre o que é a brasilidade e o que é a polonidade. E isso interferiu profundamente na questão da língua, né, mesmo, né? Das relações que... o falar, né? O polonês, dentro de casas, se tornou restrito ao ambiente doméstico. Sim. Enquanto que o público, mesmo dentro da colônia, ele já era visto como algo até pejorativo nesse sentido, né? Nesse período. Sim, claro. A gente vai ter sobretudo os decretos-leis ali do final dos anos 30, uma série de proibições ao uso de idiomas estrangeiros em público. E o polonês vai ser uma das línguas afetadas, vai ter as suas escolas étnicas fechadas, né? O fechamento de escolas que ensinavam em polonês. A gente vai ter o fechamento de associações, ou se não fechamento, a nacionalização desses espaços, né? Então se retira pessoas nascidas fora do Brasil, coloca-se só brasileiros, muda-se os nomes, né? E isso tudo altera, então, em boa medida, o uso do idioma, que vai estar restrito, como você comentou, à sua forma oral e apenas ao lar, né? Claro, a gente vai ter exceções a essa regra, né? Mas, no geral, a gente vai ter o polonês não sendo mais utilizado de forma franca por essas populações aí, né? E uma perseguição bem grande ao seu uso cotidiano. E a língua vai se perder em boa medida, em alguma medida, assim, né? A gente vai ter uma perda bem grande em relação ao uso do polonês nesses espaços. Sim, eu participei da entrevista de outras duas pessoas para um outro projeto e os dois são descendentes de poloneses. E eles estudaram, né, o ensino fundamental na década de 50. E ambos, mesmo o projeto não sendo sobre poloneses, ambos trazem essa dificuldade que eles tiveram de se inserir numa escola brasileira. De que falava um português arrastado, um português diferente, de como os outros alunos sempre vinham em cima e faziam bullying e tudo mais. Sim, sim. A gente tem ainda, recentemente, mas alguns estudantes que estão entrando no ensino fundamental sem saber falar português, em algumas colônias espalhadas pelo Paraná aí, né? Mas já são cada vez menos, né? E aí tem todo um trabalho das escolas em fazer com que haja uma inclusão, né? Para essas crianças aprenderem o português. Mas, de fato, né? O polonês... Aí essa questão dos preconceitos emergem, né? Que a gente sabe que, sobretudo no Paraná, e aí vários pesquisadores trabalharam com isso, a ideia do polaco, né? Do polaco como algo pejorativo, eventualmente, como algo no sentido crítico, né? E que tem a ver com isso, com ruralidade, com, eventualmente, ignorância, algo nesse sentido, que está relacionado a muito mais, talvez, um preconceito campo-cidade do que, eventualmente, um preconceito étnico. Mas, claro, então, essas coisas caminham juntas, né? E agora muitos pesquisadores tentam retomar o uso da palavra polaco no sentido positivo, né? Para que ela não caia dentro desse aspecto pejorativo e tudo mais. Mas é uma discussão complexa também que retoma esses conflitos que você perguntou anteriormente lá, né? Esses conflitos de etnicidade, brasilidade e, né, identidade que a gente vê. E ainda nessa questão da escola, como que era para os poloneses a cultura escrita? Quando eles chegaram, eles colocaram escolas nas colônias? A gente vai ter o Rui Warowicz, principalmente é quem trata disso,
que ele vai dizer que os poloneses criam uma coisa nova no Brasil, que não existia na Polônia, que é o que ele chama de escola-sociedade, que é a criação de uma associação étnica e uma pequena escola anexa, ou anexa à igreja, eventualmente. A igreja também católica vai ter uma participação forte com essas escolas. E são criadas diversas, né, assim, números muito altos de escolas que ensinavam em polonês. Ou seja, não só ensinavam a língua polonesa, como ensinavam história, geografia... O currículo polonês. O currículo em polonês, exatamente. A gente vai ter também algumas escolas bilíngues, né? Mas a gente vai, sobretudo, ter essas escolas que ensinam em polonês e espalhadas por essas colônias, assim. Vai ser um ímpeto novo dessa população em educar seus filhos, né? Em educar os seus descendentes para que eles mantenham aspectos da polonidade, algo que não era possível de fazer na Polônia, por estar ocupada. Então aqui ela vai se tornar algo novo, algo que traz um aspecto de identidade polonesa no Brasil. Eu digo, né, que é uma polonidade criada, desenvolvida no Brasil, e são essas escolas, então, que a gente chama de escolas étnicas, e que vão ter uma série delas espalhadas, e que, infelizmente, quando elas são fechadas, elas não são substituídas por escolas públicas, né? Quando elas vão ser fechadas no final da Era Vargas, e vai ter um general brasileiro que, inclusive, vai dizer assim, né? Antes essas crianças fiquem ignorantes do que não brasileiras, né? Então, né, não vai ter essa substituição, a gente vai ter o campo aí sem acesso à educação por um tempo. E é interessante que o professor mencionou esse novo aspecto da identidade mesmo polonesa relacionado com a escola, né? Já foi comentado que o padre detinha uma grande influência, uma autoridade realmente dentro dessas colônias, dentro dessas comunidades. Em casos aqui em Campo Largo, outros membros também se destacavam como líderes de comissões dentro da igreja, dentro de pastorais, professoras, professores e cientistas, que é o caso do Czesław Biazanko. Então, me parece que essas colônias elas tinham um grande interesse com a formação de seus filhos, como o professor comentou, né? E então toda a colônia era requerido mesmo uma escola, assim? Os colonos requeriam ao Estado ou eles fundavam uma escola por conta e depois requeriam ela? Essas escolas que eu comentei, étnicas, elas geralmente são particulares. São escolas próprias dos imigrantes, né? Criados no terreno da família, Exato, geralmente, né? Uma família doava o terreno, eventualmente não tinha nem professor, era alguém que sabia ler e escrever, sabia as 4 operações e ia lá ensinar. Depois, obviamente, a gente vai ter essas políticas de criação, de envio de professores vindos da Polônia, mas até eventualmente a criação de escolas normalistas aqui no Paraná mesmo, que ensinavam em polonês também. A gente vai ter uma em Malé, que é bastante importante, que é Nicolau Copérnico, e que vão ser escolas para formar professores e professoras, o papel das irmãs, né, de diversas congregações religiosas, vicentinas, Sagrada Família. Então, a gente vai ter uma constituição por conta desses imigrantes, né? Para transformar, para criar essas escolas aí e para fornecer o trabalho para os professores, né? E aí, todo o financiamento, né? Toda a parte de logística era por conta dos próprios colonos. E você comentou algo interessante em relação à presença a importância desses cientistas, desses intelectuais, desses professores junto ao padre. É isso, que muitos esses personagens mais intelectualizados, que são uma minoria, acabavam se tornando lideranças importantes, né, dentro desse cenário. E lideranças que eram capazes de projetos de desenvolvimento econômico. O caso do Biazanko é interessante, eu acabei esquecendo de mencionar. Ele só consegue distribuir sementes de soja com o reforço do padre nos sermões, dizendo, plantem o que ele está mandando, né? Façam o que ele está dizendo. Ou seja, sem o apoio do padre Virubel lá em Guarani, não teria sido possível o desenvolvimento da soja, por exemplo, né? Ou de outros produtos. Então, era um caminho conjunto, assim, né? Nesses dois espaços aí. Mas essas escolas, em geral, são escolas privadas, são escolas particulares. Eu tenho 2 perguntas que talvez voltem um pouco o assunto, que você falou que também tiveram muitos poloneses que foram para os Estados Unidos.
em qual quantidade, assim, se muito, se pouco, e também se existiram outros países, né, que os poloneses foram nesse período da unificação polonesa, da Polônia, e também se existiam essas relações dos poloneses aqui do Brasil com os poloneses que ficaram, né, nesse território, como elas eram feitas. Sim. A gente vai ter imigração polonesa muito forte, inclusive antes de acontecer para o Brasil, a gente vai ter o que a gente chama de imigrações sazonais. O próprio Max Weber comenta delas nos textos deles, né? Imigrações sazonais de poloneses para a Alemanha. Então, muitos poloneses vão ir trabalhar no oeste da Alemanha, em outros espaços. A gente vai ter imigrações anteriores de intelectuais e de nobres poloneses para a França. E uma quantidade muito maior que para o Brasil vai para os Estados Unidos, né? Para trabalhos urbanos. A minha mãe, ela é descendente de poloneses. Aí eu joguei lá no Family Search o sobrenome dela e só aparecia nos Estados Unidos. E eu fiquei, meu Deus! Porque a gente vai ter uma quantidade bem grande de poloneses indo para lá. Só que são políticas colonizadoras, políticas imigratórias distintas, né? Então, a gente vai lá, por exemplo, a questão da passagem era por conta do imigrante, então vai ser um perfil diferente de imigrante que vai para os Estados Unidos do que vem para o Brasil. Quanto às relações deles, é muito interessante que quando a Polônia retorna à independência, ela vai criar congressos para aproximar os imigrantes poloneses e seus descendentes de diversas partes do mundo. Então, a gente vai ter o primeiro congresso em 29 e um segundo congresso em 34, que agora eu me lembro. Isso em 1900. Isso, 1929 e 1934. Que vão ser congressos pros poloneses no estrangeiro. Então, vai se atrair esses poloneses, vai se fazer jogo de futebol, festa, palestras, passeatas, enfim, uma série de atividades com grupos de poloneses que vêm de diversas partes do mundo. E aí... do Brasil, dos Estados Unidos, da Bélgica, da França, da Alemanha. Então vai ter projetos, né, desse país novo aí para se reaproximar dos seus imigrantes. Esses projetos que vão ser mal vistos, então, pelo governo Vargas, né, mas são projetos recorrentes, assim, de aproximação dessas populações. Depois, é claro, a gente vai ter alguns padres e alguns intelectuais que vão passar pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Na região de Araucária, a gente vai ter um personagem famoso, que é o Szymański, que ele teve nos Estados Unidos antes de vir pro Brasil, né? Então, são personagens aí que perpassam a comunidade de Chicago, né? Que é muito forte nos Estados Unidos, e a comunidade brasileira, né? Então, agradecer muito você, Rua, pela participação, pela disponibilidade. Foi excelente a nossa conversa. E, Jaciel, quer dizer alguma coisa? Só agradecer, professor Rua. Foi muito rica a sua aula aqui e ajudou a nós elucidar muitas questões referentes à história de Campo Largo e a população polonesa aqui de Campo Largo. E não sei se o Rua gostaria de... Vou só agradecer vocês pelo convite, pela confiança. Espero realmente que tenha contribuído. E fico à disposição aí para outras atividades que nós tenhamos pela frente, tá bom? Claro. Muito obrigado. Então é isso, agradecer a todos os nossos telespectadores e até o próximo episódio do podcast Quem Mora em Campo Largo.